Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está ouvindo, se é ao vivo é boa noite, mas você pode estar assistindo gravado também à noite é boa noite, você pode estar assistindo de manhã boa tarde, de manhã é bom dia ou boa tarde, enfim. Vamos falar hoje sobre você. Tem tido dificuldades em falar em vídeo, em se expor na internet. Quero falar hoje sobre os sabotadores que têm te impedido, contribuído para que você não consiga realizar seus objetivos, de colocar a sua mensagem de transformação para as pessoas. O meu trabalho é ajudar as pessoas a transformarem mais em mais pessoas. Eu quero, de alguma maneira, estar contribuindo para isso. Né? Meu nome é Félix, para quem não me conhece. Eu sou especializado em Executive Coach, maneiras pelas quais a gente quer ajudar as pessoas a encontrar maneiras para entregar o seu melhor. Nosso trabalho está fundamentado em 3 pilares. O primeiro pilar é entender quais são os sabotadores que têm travado aquilo que você pode entregar. Esse é o nosso primeiro pilar. O segundo é encontrar maneiras de encontrar performance, alta performance, melhorar sua performance, hacks, padrões de performance, para que você consiga fazer mais e melhor daquilo que você já faz. A ideia é fazer mais com menos e cada vez mais. Primeiro pilar, eliminar a autossabotagem. Segundo pilar, trabalhar os seus processos de performance, alta performance. E o terceiro pilar, encontrar a autorrealização. Olá, Roberto, seja bem-vindo, meu novo amigo aí, seja bem-vindo. Encontrar a autorrealização, porque você pode eliminar aquilo que te impede de crescer, você pode encontrar processo de alta performance, mas você pode correr uma grande corrida, ganhar a corrida e descobrir o que correu para a direção errada. Você pode construir uma grande escada que ultrapassa grandes muros, mas você pode descobrir que você pulou o muro errado. Né? Então, descobrir propósito, descobrir valor, tem tudo a ver com a sua autorrealização. Então, é um tripé que a base do meu trabalho é sempre voltado com pessoas que têm perfil empreendedor e pessoas que estão uma proposta de fazer mais, de gerir com mais eficácia. Se você se encaixa nesse perfil, seja bem-vindo. Se é parecido, você está aí, continua aí, que talvez faça sentido para você, tá bom? Grande parte desse material, acredito que as pessoas vão estar encontrando de forma gravada e não assistindo agora de forma ao vivo. Tem muita live acontecendo, as pessoas têm muito pouco tempo e o nosso amigo Instagram possibilitou que a gente disponibilizasse toda e qualquer live de forma gravada pelo IGTV. Então você pode estar assistindo isso aqui gravado, né? Depois, com mais calma, você está assistindo ao vivo, depois você pode assistir de novo gravado, caso você tenha perdido alguma coisa, caso você tenha que parar no meio, né? Dá play, dá pause, adianta, atrasa e você administra do jeito que você quiser. Seja bem-vindo aí, Robson, Cláudia, Andréia, meu amigo Antônio Roberto, Patrol, eu sou Patrol aí, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Caldas, e aí vai. Sejam bem-vindos todos aí. E então hoje a gente quer falar sobre sabotadores na perspectiva de quem quer falar para público. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa especial, já virou amiga do peito, já temos sintonia, muita coisa. Chama-se Cláudia Mourão, ela vai se apresentar, ela é fonoaudióloga, ela é coach, bastante experiente no assunto. Já vou trazê-la aqui para o nosso bate-papo. E a ideia é especialista nisso aqui. Então, a minha fala, como fala em inglês, é mumble, né? Acabam complicando a fala, a maneira de se comunicar, mas a ideia é que a gente tenha um bate-papo saudável para ajudar vocês a trabalhar na perspectiva do que eu trabalho, né? Encontrar os seus sabotadores que te impedem de se comunicar. Porque se você é um empreendedor, comunicação é de vital importância para você, para comunicar para os seus liderados ou comunicar para quem você vende alguma coisa. Se você é gestor, é de vital importância que você aprenda a se comunicar bem com as pessoas que você lidera. E abrir mão. A dicção tá boa? Obrigado, Cláudio. Eu falo rápido, também tem melhorado, né? Tem que fazer mais sessões de fonoaudiologia. Vou contratar a Cláudia com certeza. Então, se você é uma pessoa que é um empreendedor e está buscando levar a sua mensagem, você tem que saber usar os meios de comunicações atuais. Usar as redes sociais para isso, usar os vídeos, né? Usar as palestras online, palestras virtuais, palestras presenciais, e nada melhor do que a Cláudia para estar falando isso para a gente aqui. Quando ela estiver falando, vou estar anotando igual a vocês aí
para aprender um pouco mais sobre isso. E vão estar sempre dando aqui uma contextualização na perspectiva como é que isso se aplica na nossa metodologia de trabalho aqui. A gente tem usado a metodologia de trabalho do autor chamado Shizard Sharmini, do livro Inteligência Positiva. Ele traz o conceito que existem dentro de nós mecanismos de proteção que foram gerados para nos proteger, para conseguir sobreviver física e emocionalmente. Que a eles damos o nome de sabotadores. Sabotadores são a personificação das nossas crenças. Crenças são aquelas coisas que a gente acredita, as nossas verdades, é o que forma o nosso mundo. Só que os nossos sabotadores, um tempo, nos protegiam de garantir que a gente sobrevivesse física e emocionalmente, mas uma dada fase da sua idade, como por exemplo, você quebrou a perna, botou um gesso, é razoável que você fique 1 mês, 2 meses com isso. Mas não que você viva 1 ano com o seu gesso, a perna vai crescer, né? Então tem mecanismo, você tem que saber lidar com isso. Sabe o que é sabotador? Aquele crítico que está falando na sua cabecinha agora, será que isso vai chegar a algum lugar? Aquele crítico que você se vê na situação e você fala para você, se eu não fizer isso, se eu não tivesse feito isso, eu não chegava onde cheguei. Se eu não for crítico comigo mesmo, com os outros, com as circunstâncias, eu não vou dar conta daquilo que tem que fazer. Ou se por acaso você tem um sabotador perfeccionista, que é o sabotador insistente, onde você fala assim, não, o meu nível de exigência é muito alto, as pessoas não me acompanham, elas não dão conta do que tem que ser feito. Ou você tem um sabotador controlador, que você entende que tem que controlar tudo e a todos, e as pessoas perdem a flexibilidade e deixam de ser elas, né? Ou você tem um sabotador vítima, que você, por conta da sua criação, você, para chamar a atenção, você tinha que ser o coitadinho da história, que olhassem para você, e sem perceber, você acaba fazendo isso ainda hoje, criando problemas de forma inconsciente para que as pessoas deem atenção para você. Ou você pode ter um sabotador, que é o hiperrealizador, que você entende que a sua identidade é construída naquilo que você faz. Enfim, essa é a perspectiva, não dá para a gente explicar tudo aqui agora. A Cláudia me fez prometer que a gente falaria isso em menos de 1 hora. E fazer breve isso aqui, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, assim que acabar essa live, acesse aqui no meu perfil, começa a me seguir. Tem vários lives que já fizemos, temos vídeos gravados, vídeos breves, material feito em texto, em áudio. Lá tem um link aqui na minha bio para você acessar o meu blog, onde tem texto sobre esse assunto que você precisa entender. Mas hoje a gente vai falar de forma aplicada sobre o contexto, como é que os seus sabotadores atuam na sua perspectiva de conseguir falar bem e melhor. Cláudia, para frente. Cláudia, pede para participar. Não, já achei você aqui, peraí. Só um minutinho. Fazer uma transmissão ao vivo com a Cláudia. Beleza, já mandei o convite, ela vai abrir ali. Está conversando com a gente. Então me ajuda a receber, com a sua melhor salva de palmas, a minha amiga, a profissional, competente no assunto, que tem atuado e trabalhado nisso há bastante tempo, ajudando as pessoas a se realizarem na sua fala, na sua comunicação. Me ajuda com salva de palmas aí. Se puder bater palmas, a minha amiga Cláudia Mourão. Cláudia, se apresenta aí, por favor. Olá, Félix. Boa noite. Me escuta bem aí? Tudo certo? Espero que o sinal da internet... Quem está escutando bem, bota um aí, por favor. Isso. Bom, então quero dar boa noite aí a todos os presentes e a quem estiver assistindo depois também. Muito bem-vindos a esse momento. E quero agradecer, Félix, pelo convite. Acho que a gente está aí numa sintonia interessante, falando de coisas e de assuntos que são fundamentais para o empreendedor, para quem quer realmente alcançar um sucesso nessa questão comunicativa, seja através dos vídeos que quer começar a gravar e está com alguns impedimentos, seja ao vivo e a cores, seja fazendo as reuniões online. A gente está num novo momento, mas a comunicação é sempre um grande desafio. Eu digo que é a cola das relações, né? Então, aprender a se comunicar sempre é um bom negócio. Muito obrigada aí por esse bate-papo, né? Eu selecionei, Félix, 3 linhas para a gente poder seguir dentro desse tempo e atender aí ao pessoal, e o pessoal que quiser fazer pergunta, comentários, ou o pessoal que está assistindo depois, que quiser acessar aí os canais, fiquem à vontade para a gente poder manter aí esse contato e ampliar
esse conhecimento, porque não é uma coisa Então, que fala deixa eu te assim. interromper aqui um pouquinho. Queria que o pessoal conhecesse um pouco mais de você. Fala um pouquinho Vou me do seu apresentar. background, do seu história. Vou me apresentar sim. Então, eu vou contar para vocês um pouco, rapidamente, aí, como é que eu cheguei aqui agora, falando até para uma câmera, me desinibindo aqui, né? Na verdade, nem sempre eu fui tão desinibida. Eu sempre fui um pouco mais, não vou dizer tímida, mas reservada. Então, eu tenho uma irmã gêmea, que está aí presente, a Patrol, e a gente, sendo gêmea, né, sempre teve assim, uma se apoiava na outra e tal. E quando a gente chegou numa determinada idade, a gente seguiu os caminhos que teria que seguir. Ali eu entendi que eu teria que me comunicar, que eu precisava conhecer melhor ferramentas. E aí eu fui buscar isso na ciência da fonoaudiologia. Então, eu me formei em fonoaudiologia, poucos conhecem essa carreira. É uma carreira novinha, ela tem 40 e poucos anos. Novinha, né, Félix? 40 e poucos anos é novinha. Então, de existência. Mas a fonoaudiologia é uma ciência da área da saúde que cuida do que a gente estava falando ainda agora na sua entrada, que é a questão da dicção, da voz. No meu caso, eu sou especialista em voz e em comunicação humana. Mas eu sempre trabalhei na área empresarial, sempre. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar na aviação e comecei a observar, entrei na faculdade, comecei a observar que as questões da comunicação das pessoas não era só daqui para fora. As pessoas falavam de tal maneira porque não conheciam o que acontecia daqui para dentro. E aí essa observação me fez seguir uma linha de buscar pós-graduação, especializações na área de gestão de pessoas, na área realmente de empresas, né, de desenvolvimento, de treinamento. E aí eu fui também me capacitar em coaching. E hoje eu sou uma coach voltada, eu publiquei voltada para essas questões da oratória, da comunicação em público, mas também para as questões dos sentimentos e das percepções, porque esses são os sabotadores que nós vamos falar mais adiante, que impedem a gente de ir adiante. Então, está aqui uma coach, fonoaudióloga, professora universitária, que está aí seguindo uma carreira de desenvolver pessoas e ajudar com ferramentas que possam ser eficazes. Vamos começar? Boa! Então, podemos começar a tratar desse assunto que é a comunicação humana? Por que eu falo comunicação humana? Porque nós que falamos e nos expressamos diariamente, nós temos um sistema que nos ajuda a isso, né? Então, o nosso cérebro, ele organiza o pensamento e aí a gente, quando tem a intenção de falar, a gente não tem ideia de tudo que entra em contato internamente para que a gente possa emitir voz. Por exemplo, Félix, a sua voz é uma voz forte, sonora, é uma voz que tem um impacto para quem escuta, é uma voz que tem os harmônicos do grave, né? Que tem assim, puxa para um grave. E você tem uma modulação que quem começa a te ouvir quer ficar ligado com você. Isso é um fator importante para quem pensa e quer entrar nesse segmento de gravar vídeos e de falar em público. Imagina se eu entrasse aqui nessa live hoje dizendo: olá, Félix, eu sou a Cláudia. Hoje nós vamos falar dos sabotadores para se apresentar em público. Eu não dou 10 segundos para alguém dizer: vixe, a moça vem falar de comunicação e a voz dela nem sai, ela nem se posiciona. Então, percebe que isso já é um primeiro impacto? E quando a gente está no vídeo, a gente precisa estabelecer o que eu vou chamar aqui de rapport, que é realmente essa conexão com quem está do outro lado. Aí você fala assim: mas Cláudia, quando eu estou gravando no vídeo, eu não estou vendo nada, estou vendo a câmera. Pois é, mas aí existe essa perspectiva de que você precisa entender que do outro lado tem alguém te vendo e alguém que está dedicando uma das maiores riquezas de hoje, que é o nosso tempo. Está dedicando tempo para ouvir você, considerando que você tem uma credibilidade
e que pode, de fato, se interessar ou ser ajudado por aquilo que você está trazendo. Então, é muito importante a gente conhecer esses elementos, né? Voz, fala, a expressão, a nossa expressão, ela fala muito de nós. Não quer dizer que você tenha que ficar com aquele sorriso aqui, tem que ser simpática. Não, não é isso, né? A história é o quanto eu posso me autoconhecer para conhecer o que me impede de falar bem em público. Aí é que está o X da questão. Então, eu penso que, de fato, o autoconhecimento é o primeiro ponto. Então, autoconhecimento. Como é que você pode se conhecer? Primeira dica, vamos lá. Grava você, se grava, sem cobranças, sem o sabotador do crítico que você acabou de falar ali na tua introdução, Félix, que faz com que a gente se critique tanto, a gente use, sabe, um chicote e fique se chicoteando a ponto da gente, de fato, não ver o que é bom na gente, não ver o que tem de positivo na gente. Então, a primeira dica é se gravar. Por quê? Você já ouviu a tua voz gravada no áudio? No áudio do WhatsApp? Com certeza você já escutou a sua própria voz gravada, não já? A primeira vez que você escuta, qual é a sensação que você tem? No mínimo que é estranho. Aquela voz ali, às vezes você rejeita. Você diz assim, essa voz aí não é minha, é estranha. Por que quando a gente escuta a nossa voz gravada, a gente não reage positivamente no primeiro momento? Muito raro, mas alguns até reagem. Mas, em geral, a gente meio que rechaça aquela voz gravada. Por quê? Porque a gente não se conhece do lado de fora. A gente se escuta se ouvindo de dentro. Alguém disse assim, acha que a voz é horrível, né? Horrível, né, Mari? Mas acontece que não é que seja horrível, não. Eu não sei se eu vou te dar uma boa notícia ou uma má notícia. Mas, assim, aquela voz que você escuta é a voz que as pessoas escutam de você. Porque você escuta a sua voz de dentro. E quando você escuta de dentro, você tem uma porção de ressonadores. Osso, carne, né, que reverberam em você. Quando está no meio externo, é diferente. Então, o primeiro passo para você, sabe, acabar com o que te bloqueia. Começa a se ouvir e se ver, para que você reconheça a sua voz e você com o mesmo olhar que quem estivesse te vendo teria. Aí alguém botou assim, minha voz é infantil. Olha só, às vezes pode ser que sim, que tenha um sonzinho muito agudo, que fale um pouco. Se isso acontecer, existem exercícios para você melhorar, para que você se sinta melhor. Mas o importante é se você está se sentindo bem e se está transmitindo bem a sua palestra, a sua apresentação, a sua mensagem. Isso é que é o principal, tá? Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Para quê? Para ajudar a gente a identificar e começar. Depois do primeiro momento que a gente não gosta de nada, não gosta do cabelo no vídeo, não gosta do nariz, não gosta da voz, não gosta de nada, você vai para um ponto que é o centramento. Vai fazer uma respiração profunda. Gente, quem me conhece sabe que eu sou chata com essa coisa de respiração. Por quê? Não é que sou chata, é porque quando a gente começa a falar, a gente fala sem colocar ar para dentro. E a gente fala com ar residual. Então, daqui a pouco, a minha expressão está tensa, porque eu não tenho mais ar. Aí eu vou falando, a voz vai saindo apertada. Se eu coloco o ar para dentro antes, quando eu falo, eu tenho ar para as cordas vocais funcionarem. Então, primeiro ponto, antes de dar o play lá no seu vídeo, antes de entrar para falar em público, presencialmente ou através do vídeo, uma respiração profunda para renovar esse ar que você tem dentro de você. Não precisa puxar muito, é uma respiração natural.
Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de uma terapeuta muitos anos atrás, e ela dizia assim, que quando você respira, você se preenche de você mesmo. Olha que coisa forte. Porque a gente bota para dentro oxigênio, que é vida. Então, na hora de falar, para que você esteja próximo de você, seja gravando seu vídeo, seja numa interação, é preciso que você se preencha de você mesmo. Respirei, eu vou relaxar músculo, musculatura e vou me colocar numa melhor condição de emitir voz. Mesmo uma voz aguda, mesmo uma voz metálica, que foi a que apareceu aí no chat. Tudo isso, gente, está ligada à forma de respirar. Esse é o primeiro passo, tá? O primeiro, tem outros aí para se desvendar. Então, ok, autoconhecimento? Autoconhecimento, grava seus vídeos, se vê. Ah, mas Cláudia, eu não gosto, odeio me ver. Olha, vamos encarar isso e vamos começar a se perceber. Você vai se surpreender que você vai ver coisas tão boas, porque a gente é muito crítico. O sabotador do crítico faz a gente querer perfeição, querer dominar, querer criticar, querer ser perfeito em tudo. Só que, gente, primeira coisa é a autoaceitação. Quando a gente se autoaceita, de fato, a gente consegue se doar melhor naquilo que a gente está propondo. Então, seja você que vai vender alguma coisa pela internet ou pelo vídeo, está fazendo aí as suas divulgações, vença esse primeiro passo. Grave, sem postar nada primeiro, e veja você mesma. Depois, segundo passo é entender a diferença. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, é entender a diferença entre falar e comunicar. Cláudia, tem diferença nisso? Olha só, eu estou aqui falando, estou tentando me comunicar. Mas se eu entrasse aqui falando um idioma, sei lá, russo ou qualquer outro, que a maioria da plateia talvez não entendesse, eu ia falar, mas não ia me comunicar, concorda? Eu ia falar. A fala. O que é a fala? Ela é o pensamento organizado no cérebro que vai para o meio externo. Através do quê? Da comunicação verbal e não verbal. Chegou onde eu gosto. O corpo fala sim. E muito. Expressão fala. Olhar fala. Não adianta você estar no vídeo com uma pessoa olhando para o outro lado e dizendo, estou te ouvindo. Vai falando aí que eu... Com ninguém isso funciona bem. Você talvez não gostaria de falar com uma pessoa que não está olhando para você. Tem gente que até diz assim, não ligo. Mas chega uma hora que você nota que a atenção não está focada. Então, se você quer estabelecer rapport com o seu público, olhe para o vídeo, olhe para a câmera, se entregue, esteja inteiro naquilo que você está fazendo. Cláudia, posso falar de improviso? Sim e não. Eu vou dizer, não é papo de consultora não, sabe? Que fala assim, é relativo. Não, sim e não. Quando é que a gente pode falar de improviso? Quando a gente domina o que a gente vai falar. Quando a gente domina o assunto que a gente foi convidado a falar. Ainda assim, eu, como uma boa professora de oratória, digo, pede 5 minutinhos para o teu contratante, para quem te convidou, e faz uma espinha dorsal dos assuntos que você vai falar. Mas, Cláudia, está tudo na minha cabeça. Só que você vai ficar assim, você vai olhar para cima, você vai ficar no prolongado. E quem está te vendo no vídeo, ou que está te vendo pessoalmente, vai perceber isso. Vamos perceber o que está acontecendo com a gente. Por isso que eu sugiro que você faça pequenas gravações. Na primeira, como tudo, gente, repetição leva a você a se aperfeiçoar. Faz a primeira, não gostou? Joga fora.
Faz a segunda, ó, saiu mais ou menos, mas ainda não gostei. Faz a terceira com a mesma motivação. Ah, e outra coisa, motivação é porta que abre de dentro para fora. Não adianta falar assim, ah, mas ninguém me ajuda, ninguém me colabora comigo, sabe? Bota sempre terceirizando. Não, você é seu automotivador. Então, o que você pode ter do externo é estímulo, mas motivação é de dentro para fora. Encontra dentro de você o verdadeiro propósito de você estar gravando seu vídeo, de você estar falando em público. Ok? Então, primeiro, autoconhecimento. O segundo, diferenciar falar de comunicar. Então, falar é utilizar os recursos da língua, uma vez que eu organizei o pensamento, e simplesmente expressar as mensagens, dizer, ponto. Isso é falar. Agora, comunicar, meu amigo, aí a gente depende do quê? Da sintonia com o outro. Não é à toa que nós somos seres que, de fato, precisa estar em sociedade, se sociabilizando, porque a gente precisa dessa troca, desse compartilhar. Então, quando você comunica, você precisa descobrir em você uma habilidade de se sintonizar com o outro. E essa sintonia, ela vai acontecer através do rapport, que é o estabelecimento de confiança natural. É natural esse rapport, não é forçado. Eu escuto, Félix, muita gente falando assim, ah, é só imitar o outro. Rapport não é imitar. Rapport é, de fato, se interessar. Quando o interesse pela história do outro e vice-versa entra na sintonia, sabe quando dá match? A coisa casou ali, aí o rapport acontece de verdade. Então, rapport precisa... É meio que uma dança, né, Cláudia? Isso. Uma dança. Vocês vão, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira de se comunicar, coisas vão se encaixando. E, assim, rapport, que é espelho, espelhar, isso. É muito mais a que palavra... sintonia. Isso. Perfeita analogia. É porque a gente, assim, quando explica isso, a pessoa entende melhor. A palavra rapport é uma palavra francesa que significa espelhamento. Por isso as pessoas, quando traduzem, acham que eu tenho que te espelhar. Então, se você coçou a cabeça, eu coço. Se você estalou o dedo, eu estalo. Não é isso, né? E a gente não pode colocar isso tão ao pé da letra. O rapport é uma coisa muito mais profunda. Ela é o sentimento genuíno de interesse pelo outro. Puxa, Cláudia, quando eu estou no trabalho e não tenho nenhum interesse pelo assunto, descobre algum ponto de interesse. Porque quem está ali para te ouvir não tem culpa de você não estar com vontade de estar ali. Sabe? É assim, é separar as coisas. Se você... às vezes eu escuto muito isso. Ah, meu chefe mandou eu ir lá e falar. Que saco, eu tinha tanta coisa para fazer. Respira, se conecta com você e entende que quem está lá dedicou o tempo para te ouvir. E aí, estabelecer esse rapport pelo olhar, pelo gesto. Eu estava falando da mímica facial, dos gestos. Um pequeno gesto, nada de exagero, que a mão fica balançando demais, nada disso. Menos é mais. O importante é que a gente consiga ter uma sintonia com o outro, como você falou, como uma dança. O que vai acontecer, Félix? É a gente que começa a treinar isso, por isso eu falo, comecem em casa. O melhor lugar para treinar é o lar. Que a gente tem a intimidade, e a intimidade acaba não levando a gente a ter certos cuidados na fala. E aí a gente fala de qualquer jeito, ou fala alto, ou dá uma bronca. Ah, mas é minha mãe, é meu marido, ele me ama assim mesmo, sabe? Mas ninguém gosta de receber uma palavra sem carinho, sem afeto, ou sem respeito, que é pior ainda, na minha opinião. E, Cláudia, só fazendo um parênteses aqui, se você me permite, trazendo ainda mais, a gente tem que falar mais sobre esse assunto, para o contexto dos sabotadores. Se a pessoa tem seus sabotadores controlando muito ativados no seu dia a dia, então fica difícil estabelecer rapport,
porque talvez ela tenha um controlador muito exacerbado, ela quer controlar o outro, e não dá para estabelecer rapport se tem um controle exagerado. Se é uma pessoa que busca a perfeição, que vira um perfeccionismo extremo, é difícil o outro é meio pela qual ela quer buscar a perfeição, e é difícil você estabelecer rapport. Se é uma pessoa que é vítima, né, que tem um sabotador vítima muito ativado, ela acaba criando situações para arrumar problema para ela mesma e para que ela chame atenção, então o foco acaba sendo nela e ela não consegue olhar o outro. Então, o mesmo caso do quem tem o sabotador, seja o que foge, esqueci o nome. O emissor, que você está falando? Na comunicação? O que você... Estou falando dos sabotadores mesmo. Então, quem tem um processo sabotador que não consegue, não quer entrar consigo mesmo, em contato consigo mesmo, foge disso através de muita atividade, ou foge disso através de não buscar contato, também não é possível você buscar rapport. Então, esses processos sabotadores, você não consegue usar as habilidades que está ensinando aqui para a gente tão claramente, né? Seja aí na questão de buscar o conhecimento, de fazer as gravações dos vídeos, estou notando, viu? De fazer a respiração que tem que ser feita, de aprender a falar e se comunicar. Se esses sabotadores estão tão ativados, você não consegue usar as habilidades que você está ensinando para a gente. Né? Então, só fazendo a conexão dos sabotadores com a questão da fala. Então, você precisa de consciência, precisa de habilidade, mas você precisa ter um controle emocional daquilo que você faz. Tem que estar bem consigo mesmo para as coisas estarem acontecendo. Senão você não consegue botar em prática as habilidades que está ensinando para a gente. Tá bom? É só mais um contexto. Não, perfeito. Você me deu a chance de eu poder dizer qual é a primeira ação para que a gente possa, de fato, se distanciar um pouco dos sabotadores. Primeira coisa é identificá-los. Por isso que eu comecei com autoconhecimento. Então, assim, na inteligência emocional, que é um dos pontos principais para quando a gente está gravando vídeo, falando em público, interagindo ou se colocando em condições de performar ali, né, de entregar uma comunicação efetiva, o primeiro ponto é você estar com você. Então, quando você começa a ser crítico demais, como você trouxe, ou às vezes, sabe, aquela pessoa muito perfeccionista, que quer detalhe de tudo, que quer controlar, o controlador em alto grau, ele acaba não se aproximando dele. Ele está se distanciando dele, em vez dele se distanciar do sabotador. Então, o gatilho que eu proponho é uma puxada do ar na altura da costela, por causa do músculo diafragma. Quem está aí que esteve comigo, né? Que eu sei que estou vendo aí algumas pessoas, vai lembrar do diafragma. Uma puxada, em vez de você puxar aqui em cima, peitoral, ó. Não, essa não. Aquela que você vê a barriga meio que encher um pouquinho. Uma puxada lenta e gradual. Você vai ter um lampejo de que você está ali com você. E aí é a chance que você tem de não deixar o sabotador do crítico tomar conta e dizer assim, tá vendo? Nada dá certo comigo. Eu sou uma droga. Não tem que alimentar essas palavras, essas expressões. É claro, eu sou fonoaudióloga e eu sempre digo que palavra tem força. Palavra tem alma, palavra quando vai é igual uma flecha, ela foi, você pode lá tirar, colocar um curativo, mas a marquinha ficou, né? Então, antes de falar, amplia o teu repertório de palavras. E isso você só vai fazer se você tiver um gatilho que te devolva para perto de você. E esse gatilho, estou chamando de gatilho, mas assim, esse lampejo é uma respiração profunda que te coloca mais perto de você. E, claro, o seu livre-arbítrio de escolher, querer fazer bem feito, mas no sentido de sabendo que se errar, se tiver falhas, faz parte da nossa natureza humana.
Eu comecei falando da comunicação humana. Somos humanos. Não adianta, a gente busca a perfeição. Eu sou muito da área empresarial, então eu falo muito de alguns autores interessantes, mas o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que deixou um legado maravilhoso para a gente, ele dizia que a gente, em 1970, nem nascido a gente era, e muitos que estão aqui ainda também não eram nascidos. Mas assim, ele já dizia que a gente precisa entender o que acontece dentro da gente, conhecer as nossas aptidões e conhecer as aptidões que a gente não tem. Colocar as forças nos talentos. Fortalecer o que a gente tem bom. Claro, reconhecer o que a gente não tem bom. Isso é fato, gente. Tem que reconhecer. Eu vou melhorar um pouquinho, por exemplo, o meu lado organizado, que eu não tenho. Já melhorou muito nesses 53 anos de existência. Mas eu não tinha. E eu não tinha nenhuma vontade de ser organizada. Só que eu entendi que isso fazia uma diferença para o meu bem-estar, para as minhas entregas. E aí eu me concentrava. Por isso que a gente fala na hora da respiração aqui, né, na hora dessa questão da inteligência emocional, que é mais uma ferramenta que a gente deve buscar. É a respiração da gente estar com a atenção plena para o momento, que é hoje o que a gente vê aí do mindfulness. Mindfulness, gente, é atenção plena. Ele não quer te deixar zen, não é isso. Ele quer deixar você, te dizer que você deve saborear cada minuto que você está vivendo e não ficar na ansiedade. Ai, do que vai acontecer daqui a pouco, ou do que depois de amanhã vai acontecer, porque você perde o momento presente. Então, quando a gente está falando em público, a gente precisa estar inteiro ali. E aí a gente precisa equilibrar os elementos. Que elementos são esses? Voz, que vai através do conteúdo, né? O conteúdo vai ali. Ó, voz, conteúdo, que é a mensagem, e corpo. Então, são esses três elementos, eles criam impacto quando você está diante de um público. Principalmente... Pode interromper só um pouquinho para pegar um ponto que você... Pode falar. Você terminar aqui o ponto para estar desenvolvendo. A gente está aqui batendo uma bola, né? Acho que as lives são mais um bate-bola do que uma aula. E não porque eu não queira te ouvir, eu ficaria aqui uma hora e meia anotando. Tem muito que aprender aqui sobre esse assunto. Mas, até ajudando uma pessoa que fez uma pergunta aqui, o José, como é que a gente lida com os sabotadores com relação ao medo. Você trouxe aqui o exemplo da sua prática e das suas técnicas de trazer a respiração, né? E citou o mindfulness, que é a atenção plena, trazer para o aqui e agora. Para você não estar... Que geralmente a gente tem medo do que aconteceu no passado se repetir. A ansiedade do que vai acontecer. Então, no meio da sua gravação, ao vivo, a gravação do vídeo, da palestra, você está com ansiedade e medo ao mesmo tempo. Perfeito. Medo do que acontecer de novo, ansiedade do que pode estar por vir. E a sua técnica da respiração, se você traz para o aqui e agora, você sai do passado, sai do futuro, volta para o presente. Né? E dentro da proposta do Charmini, no livro Inteligência Positiva, ele entende que assim, os seus sabotadores, de acordo com a proposta do estudo dele, ficam alocados na parte esquerda do seu cérebro, na base do tronco cerebral e na região dopamínica, onde está ligado às emoções e os hábitos. Então, você tem muitos comportamentos automáticos. A teoria cognitiva comportamental, TCC, da psicologia, trabalha na questão de erro cognitivo, né? E são aqueles pensamentos automáticos que você tem e nem sabe que tem, que geram os processos sabotadores. Isso acaba acontecendo onde? Na base do seu cérebro, onde os hábitos e os vícios estão ali já gravados. Você tem uma reação que você nem percebe. Era uma reação protetora, que você se protegia no passado, mas hoje você acaba tendo algo que te sabota, seja no meio da sua palestra, você exagerando o que pode dar errado, né? E as coisas acontecendo. Quando você respira, você vem para o aqui e agora, você começa a acionar outra parte do seu cérebro, que é a parte frontal medial aqui, da questão da consciência, e aqui da parte da criatividade, e dentro da proposta do Charmini, você começa a desenvolver o que ele chama do seu lado sábio. A gente começa a acionar uma perspectiva diferente perante as situações que a gente está enfrentando naquele momento, no aqui e agora. E conhecendo as técnicas de como saber, conhecendo o assunto, como você falou, né?
saber o que você vai falar para você ter tranquilidade, e sabendo usar as técnicas corretas da dicção que você ensina e tudo mais que você vai estar falando para a gente aí, você consegue trazer para a consciência essas técnicas e fazer acionar o seu lado, sua perspectiva do sábio. E olhar para aquela situação, talvez, de insegurança do momento e saber usar as técnicas que você ensinou, lembrar do seu conhecimento e desenvolver a sua perspectiva de olhar pelo lado positivo. Então, o seu respirar, tenho certeza que você ia falar isso, porque eu estou adiantando aqui, complicando a sua fala, mas só para a gente deixar engraçado. Perfeito! E a gente vai falando. Então, ao você respirar, e respirar com diafragma, né, que bota 8 vezes mais oxigênio nos seus pulmões do que o seu próprio respiração torácica, não é isso? É muito mais ar que você respira, e você traz para aqui agora, e tem tempo de você acionar o seu lado sábio, sair daquele automatismo que vai te levar o lado da culpa, do medo ou da ansiedade do errado que pode estar acontecendo. Então, é só para trazer mais riqueza aí, porque você já falou, e assim, que se resume, você não precisa saber nada do que eu falei. Se você respirar o que a Cláudia, fazer a respiração que eu acabou de ensinar, botar a mão no seu abdômen e respirar, já vai resolver. Então, aí, achei excelente. Por isso que a dobradinha é muito fundamental, realmente. Porque é isso, é só para... O que eu quero desmistificar, Félix? Por isso que eu tô tentando falar de uma maneira assim, bastante até didática até. Por quê? Porque a gente bloqueia, a gente não quer nem que entre. Quando a gente, ai meu Deus, falar para um público de 100 pessoas, eu vou gelar, vai me dar um branco. Respira, dá a mão para o medo, e aí vou reforçar o que você acabou de dizer, é exatamente isso. Quando você coloca o oxigênio para dentro, nesse sentido de gatilho, que você é consciente, você apoiou no diafragma, o ar entrou, o que vai acontecer com a sua cavidade torácica? Vai ampliar e você vai receber mais oxigênio. E sabe a pontinha do dedo que fica gelada, a dor de barriga que dá, que é talvez o que o José falou que tenha sido a questão do medo, né? O que esse medo é uma tradução. São esses sabotadores mesmo, é achar que vai dar errado. Eu sempre digo, né, que tem uma história muito de uma eu não vou me lembrar o nome da francesa agora, é uma história verídica essa, né, de uma preparadora de atores. E ela dizia o seguinte, que toda vez que ela ia entrar em palco para fazer uma performance, ela já era uma veterana, tipo a nossa Fernanda Montenegro, uma veterana. E ela disse que nessa existência dela como atriz, quando ela ia entrar no palco, ela olhava, abria a cortina e via a plateia lotada, que ela disse, ai meu Deus, ela dizia, ai meu Deus, o que já está me dando assim, a secura na garganta, está me dando formigamento na mão, eu estou com os butterflies no estômago, né? Quer dizer, aquela coisinha na barriga. E aí uma moça jovem, mas não é porque é jovem, mas é porque não tinha experiência, chegou para ela e disse assim, a senhora, com tanto tempo de palco, a senhora ainda sente tudo isso? Pois eu não sinto. Será que isso tem alguma diferença? Ela disse, não se preocupe, quando você tiver talento, você vai saber o que isso significa. O que ela quis dizer com isso, agora traduzindo aqui para os nossos sabotadores e tal. Então, ela quis dizer o seguinte, quando isso faz parte genuinamente da sua essência, você vai ter essas reações. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o corpo é sábio. Ele começa a sinalizar para a gente que tem algo diferente que vai acontecer e aí a gente libera essas questões aí, né? Tem gente que fica com a mão mais gelada. E aí não é a questão do talento que ela quis dizer é o seguinte, é porque ela ainda não tinha descoberto dentro dela a verdadeira realidade que é você fazer ao vivo uma coisa ou gravar ali entrando em contato com a sua maior essência. Por isso é que eu bato na questão da respiração. Ela é um gatilho muito importante para que você se aproprie de você. E aí sim, com a tua fala espetacular sobre os sabotadores, sobre o cérebro, é isso mesmo. A gente não pode deixar esse cérebro, esse sabotador tomar conta da gente. Então a gente precisa ter esse momento de lucidez
de gatilho. E eu acredito isso a uma respiração, porque isso é fisiológico. Então, quando a gente está na fisiologia, a gente vai se sentir mais aquecido, a gente vai relaxar, vai descer pelo menos um degrauzinho da tensão e da ansiedade e vai entrar em contato com tudo aquilo que você preparou, que é o terceiro ponto. Então, falei do autoconhecimento, falei da diferença entre falar e comunicar, falei da questão da inteligência emocional, da gente entender o que está acontecendo com a gente, perceber nossos sentimentos, quer dizer, na verdade, as nossas emoções, nomeá-las, entender que aquilo ali vai passar, é momentâneo, dar uma ajudinha para não parecer que a gente está tremendo ou que a voz está trêmula, sabe? Na hora da gravação. Uma puxada de respiração. Funciona. Funciona. Eu falo porque eu passei muito por isso e não acreditava. Eu era uma jovem muito rebelde quando aprendi essa técnica da respiração. Mas ajuda a minha vida e hoje isso é a base das minhas aulas. E a terceira questão e última, porque aí eu encerro e aí a gente vai para o bate-papo, para as perguntas, é a questão do planejamento. Minha gente, não há... Olha bem, eu trabalho com técnica de apresentação, oratória, falar, mas eu não posso dizer aqui que respirar é tudo, dicção é tudo. Não. Se você não se preparar, como para tudo na vida, planejando-se. O seu planejamento, ele não é para ser decorado. Ele é para ser compreendido e memorizado. Se você decora palavra por palavra, quando você vai para frente da câmera ou quando você vai para frente da tua plateia, você vai esquecer e isso é que dá o branco. Quando você ensaiou 3 ou 4 vezes aquilo que você planejou com introdução, desenvolvimento e conclusão, não vai sair igualzinho na hora. Não tem problema, não é para sair igual. Mas você já colocou para dentro aí do seu cérebro, tá guardadinho aí, o seu cérebro vai te lembrar a fala que você vai precisar dizer no início e no fim. O durante tem que ser o seu core. Aquilo que você sabe fazer. Lembra que eu disse que é importante, mesmo de improviso, falar daquilo que a gente tem propriedade? Porque senão você vai ficar no gap. Como é mesmo? Então, se planeje. Mesmo, não precisa ser uma semana de antecedência, um mês. Mesmo que seja um pouco antes, um dia antes, vai dormir um pouquinho mais tarde, mas faz o teu roteiro. E não é para decorar. É para colocar as palavras-chave do que o que você tem que dizer. Minha dica, gente, ao abrir seu vídeo, primeiro, você tem que saber quem é seu público. E aí você vai saudar o seu público. Bom dia, boa tarde. Muitas vezes não cabe. Por quê? Porque às vezes não, você está gravado. É igual o Félix abriu hoje aqui. Gente, se vocês estão vendo de manhã, bom dia. Se você está vendo de tarde, boa tarde. Então, às vezes é melhor você dizer olá, bem-vindo, dá uma saudação mais genérica. Se apresenta. E aí você não precisa dizer, eu sou Cláudia Mourão, estou aqui hoje para falar para vocês das apresentações. Né? E como a gente lida com esses sabotadores. E esqueci de saudar vocês, de dizer bem-vindos. Então, não tem ordem, mas é importante que você mais ou menos desenhe. Três aspectos importantes na introdução. Saudar a plateia, dizer quem você é, se ninguém disse, né? Às vezes tem alguém que te apresenta, e dizer qual é o objetivo que te traz ali. Aí sim você vai conseguir eliminar. A outra coisa que eu vejo passando aqui nos comentários é uma questão corporal que acontece, de novo, para quem diz que fica com o rosto vermelho, né? Que fica quente ou frio. A respiração, 3 sequências da respiração, vai trazer você para um estado de normotonia, de tônus normal. Tanto que dá até vontade de bocejar quando você faz a respiração do diafragma. Mas é só no início. Então, gente, assim,
Autoconhecimento, de fato, saber a diferença entre falar e comunicar, cuidado para não ser prolixo, para não ficar repetindo, para não ficar no que é o preenchedor de pausa, que isso realmente atrapalha quem está querendo entender a mensagem. A questão da inteligência emocional, de estar percebendo as suas emoções, canalizando elas através da respiração cadenciada e do planejamento, que é essencial para a sua performance. Aí você vai conseguir, como o Félix estava falando dos sabotadores, diminuir um pouco o seu crítico, sabe? Que quer perfeição, que quer o tempo inteiro. Ou diminuir um pouco a sua vitimização. Ah, tá vendo? Ninguém gostou da minha palestra, sabe? Diminuir isso. Porque quem tá ali tá te dando um crédito. Quem tá entrando no teu canal tá te dando um crédito. Então, é importante que ele perceba o seu carinho, a sua dedicação e a sua preparação para com ele e para quem vai visitar o seu ambiente lá, o seu site, que vai assistir seu vídeo. Bom, Félix, não sei se você tem alguma pergunta, se quer comentar aí alguma coisa em cima disso, né? Tem bastante coisa para a gente bater bola aqui. Vamos lá. Aqui nos algumas perguntas, e trazendo sempre do contexto. Assim, depois, daqui a pouquinho, a Cláudia vai dar para vocês alguns caminhos, aqui queira fazer algum curso específico nessa área de oratória com ela, de palestras, ela tem certamente alguns cursos a oferecer. Já vamos falar sobre isso. Mas aqui no contexto que a gente tem falado do como trabalhar os seus sabotadores na perspectiva da fala, e aqui do público que acaba acompanhando a gente, né, na proposta de coaching, né, como é que a gente trabalha para eliminar isso, já vamos falar algumas coisas sobre esse assunto. Mas, aqui a Mari Silveira, tem perguntas anteriores, já vamos responder. Perguntou como é que eu posso perder o medo do julgamento. A Cláudia já vai estar falando sobre esse assunto, mas pegando aqui já até o link, o assunto que ela falou, primeiro o trabalho é autoconhecimento, né? Então, você precisa se conhecer melhor para que esse julgamento não te atrapalhe. Então, em tudo na vida, o autoconhecimento vai fazer a diferença. Então, você precisa se conhecer mais. Então, a melhor maneira de você trabalhar os seus sabotadores, primeiro é conhecer os seus inimigos. Inimigos, entre aspas, porque eles foram gerados dentro de você para te proteger em um dado momento. E eles, entre aspas, entendem que estão fazendo esse trabalho até hoje. Então, quando você entende, se conhece que sabotadores estão atuando na sua vida, você tem um sabotador principal, que é o sabotador crítico, que atua em todos nós. E eles geram 9 sabotadores cúmplices, e pelo menos um atua de forma forte em você. Então, ao você parar para conhecer o que está gerando esse processo de sabotagem, você vai começar a trabalhar esse medo de julgamento, né? Você vai entender como é que você trabalha isso. Na técnica de você trabalhar com sabotadores, existem 7 passos. Uma estratégia única em 7 passos para você começar a eliminar a ativação dele na sua vida. Ele vai sempre continuar ativo. Todo pensamento que você já teve na sua vida, imagem que você viu ou imaginou, essa imagem ela é construída através de ligações entre os seus neurônios, conexões neurais. Então, se eu imaginar agora que eu estou chupando um limão, eu estou com o limão na minha mão, tá vendo? Limão, pega o limão aí, você está caído na sua casa, ó. Pega o limão, olha para o limão, aperta o limão, sente o limão escorrendo pelos seus dedos, sente aquele cheirinho azedo. Agora pega esse limão, chega mais pertinho, sente aquele cheirinho. Agora pega esse limão, faz comigo aí, só olha não. Vai comigo, você fazer a mesma coisa. Pega o seu limão, Cláudio. Peguei, já peguei, tá aqui. Eu aqui a sua imagem. Pega o seu limão, sente o cheiro do limão. Sentiu? Seja azedinho. Agora pega esse limão, tá vendo que ele está escorrendo pela sua mão, bota ele aqui na sua boca e morde. Morde, sente aquele caldo escorrer pela sua boca, pelo cantinho, aquele gosto azedo. Está vendo que está produzindo mais saliva? Está vendo? Eu não posso ver você, mas quem produziu mais saliva aí escreve eu. Né? Sentiu um limão na sua mão, mas você começou a produzir mais saliva, ou sentiu um gosto azedo. Então, essa imagem que foi criada no seu cérebro, novas conexões foram feitas. Os seus sabotadores, os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos comportadores que são repetidos por vários dias, várias horas, vários meses, vários anos, eles foram criaram caminhos neurais no seu cérebro. E você repete vez após vez. Imagina você entrar numa floresta. Você tem uma trilha desse tamanho grandona e tem uma trilha pequenininha. Por qual que você quer passar? Pela grande, um caminho mais fácil. Então, tem muitas conexões entre os seus neurônios de comportamentos sabotadores.
Então, você tem que começar a tirar outras conexões e criar comportamentos sábios para isso. Então, a primeira coisa, você tem que começar a identificar, através do autoconhecimento, de estudo, de técnica sobre esse assunto, você vai para conhecer a si mesmo. Né? E perceber quando esse comportamento, esse gatilho de comportamento sabotador começar a atuar na sua vida. E vai trabalhar como questão do julgamento ou qualquer outra coisa. E aí a gente tem técnica específica sobre esse assunto, que se aplica hoje aqui no contexto, estamos falando do contexto da fala, que é de vital importância, né? Envolve várias questões. Poucas coisas não envolvem a fala e a apresentação. E no mundo de internet e vídeo, cada vez mais a publicação de vídeo está cada vez mais superando a publicação de áudio e texto. Daqui a pouco, 90% vai ser vídeo. Então, o seu trabalho, hoje em dia, por conta da pandemia, você tem que aprender a se comunicar através de vídeo. Então, isso é um aprendizado útil para qualquer pessoa, seja um grande executivo ou uma dona de casa que está falando com o seu filho à distância. Saber usar o poder disso. Então, para trabalhar a questão do julgamento, não sei o nome da pessoa que perguntou, me ajuda aqui. Mário, eu acho. Não sei se foi. Mari Silveira. Assim, é algo profundo que a gente precisa conversar com você para entender as causas, mas certamente vai passar pelo seu processo de autoconhecimento. Assim que vocês terminarem aqui de assistir essa live, vocês estão acessando aqui, o meu perfil, acho que só não consegue entrar pelo seu perfil, não, só pelo meu, né, Cláudia, para ver a live, só no meu, né? Eu vou botar lá também, eu vou botar lá no meu também, o meu marketing está aí, vai pegar. Então, você acessa lá e vai ter uma publicação feita há 2 semanas atrás, uma semana, falando de uma estratégia em 7 passos para você se livrar do seu processo de sabotagem. Vejam lá, que lá tem explicação do que fazer. E hoje, essa semana foi muito corrida aí por conta do trabalho sendo feito com o CIS 217, aí, no processo de imersão do Paulo Vieira para trabalhar inteligência emocional, mas vou estar produzindo um vídeo específico sobre cada um deles. E vou trazer cada vez mais aqui a Cláudia, se ela permitir, para falar sobre esses assuntos aqui também, de publicações. Eu ver lá no perfil dela, vou repostar aqui para estar ajudando vocês. Mas, Mari, para trabalhar a questão do julgamento, o primeiro passo é autoconhecimento. Agora, tem técnicas que você faz simples para você começar a lidar com seus processos sabotadores. Por exemplo, você começar a identificar uma voz interior, a sua voz do seu crítico. Aquela voz interior, aquele diálogo interno, aquela sensação, aquela imagem que te ocorre antes ou durante o seu processo de sabotagem. Você começar a identificar isso, você vai criar processos antídoto, que você vai trazer uma nova voz, uma voz sábia, para combater essa voz sabotadora. O que você está fazendo? Está imaginando, criando um comportamento, uma voz nova, igual o limão. Estou criando uma nova conexão neural. Então, o seu cérebro não diferencia quando você imagina e quando você visualiza aquilo que você está imaginando. Para ele é a mesma coisa. Então, você vai começar a criar novas maneiras de se comportar. Você vai acionar essa parte aqui, do aqui e agora, né? do mindfulness, da atenção plena, trazer o seu controle para aqui, sair do controle automático que está lá dentro da base do seu cérebro, dos seus vícios e comportamentos, traz para aqui e agora e vai aprender a reagir de uma forma diferente. Agora, não é assim. Tá? Tudo que é importante geralmente leva tempo. Né? Geralmente leva tempo. Então, é um processo. Eu não trabalho com menos do que 6 semanas de trabalho para que você consiga algum tipo de algo permanente. Agora, tudo tem exceções, né? Mas dentro do trabalho que a gente faz é mais ou menos por aqui. Tá bom? Então, faz isso. Nessa parte de autoconhecimento, você quer acrescentar alguma coisa, Cláudia? Eu quero dizer para a Mari, para todo mundo que está ouvindo, que realmente o medo, ou o pânico, ou o desespero para alguns de falar em público, ele é o segundo maior medo nas pesquisas, né? Ele era seguido no medo da morte, depois tiraram o medo da morte da pesquisa, porque era algo que não se podia tangibilizar. Mas aí entrou o medo de avião, que também está ligado ao medo da morte. Enfim, o medo de falar em público, em países diferentes, em culturas diferentes, sempre está lá em cima no top. Por que será? E aí as pesquisas, já feitas há muito tempo, até repetidas hoje, mostram que tem a ver com isso que a Mari perguntou, com julgamento. Porque nós somos seres humanos que já julga, independente de você estar exposto ou não. Então, assim, a gente já é um ser que passa pelo julgamento, que julga e é julgado, mesmo se você não abre a boca. Já não teve isso, eu não vou com ele, não vou com ela. Então, qual é o autoconhecimento é o primeiro ponto.
E o segundo ponto importante é que quando você está exposto, você está querendo mostrar o seu melhor. Você não vai agradar a todo mundo. Então, usa o seu racional para entender isso. E isso, quem é mais afetivo, quem é mais relacional, quem é mais emocional, tem dificuldade de trazer para a razão o fato de que a gente não agrada a todo mundo. Primeira pessoa que você não pode desagradar é a você mesma. Não no sentido eu simplesmente sou o máximo. Não, mas é o sentido de que você dedicou um tempo, você se preparou, você quer ir ali entregar o seu melhor e que é fato. Nós não temos gestão sobre o outro, mas nós temos gestão sobre nós. Por isso, o que o Félix falou da questão de descobrir lá na raiz que crenças, que pensamentos estão guardados aí, que está na hora de abrir essas caixinhas e botar para fora, para que isso não impeça mais você de conseguir falar bem. E às vezes, Mari, ou outras pessoas que também tenham a mesma dúvida, às vezes a gente também é sugestionado pelas expressões. E a gente acha que a pessoa está me julgando porque me olhou assim, sabe? E às vezes a pessoa está se lembrando de alguma coisa que não tem a ver com a gente. Então, assim, constrói uma fronteira para você, uma força pessoal mesmo, energética, vou falar essa palavra, porque é pessoal. De novo, volta na respiração e busca esse autoconhecimento que o Félix mencionou. Porque isso vai fazer você lidar melhor com essa coisa chamada medo, que nós não vamos perder. Nós só não vamos deixar ele te atrapalhar durante a sua apresentação. Porque isso é inerente ao ser humano. É a questão do julgamento do outro. Sempre afeta. Querendo ou não, sempre vai afetar. É como eu lido com isso. Tem técnica e tem exercício, sim, de visualização, como o Félix falou, e outros mais. Mas a gente vai poder voltar a esses assuntos com um pouquinho mais, quem sabe em material, né, Félix? Como você está trabalhando aí com os sabotadores, acho que é muito importante seguir isso. Mas que fique aí, né, a mensagem de que a gente pode, através do nosso autoconhecimento, se reforçar em relação a essas questões externas. Nós temos gestão sobre nós, mas não temos sobre o outro. Cláudia, se o pessoal quiser conhecer os seus materiais, seus cursos nessa área, como é que eles fazem? No Instagram é o Mourão Cláudia. A minha empresa chama Comunicação e Expressão Consultoria. Também tem o site, a gente está refazendo, mas ainda tem lá muita coisa. Facebook também, né? Todas as redes sociais, entrando pelo meu LinkedIn, pelo meu Instagram, vai chegar no LinkedIn, vai chegar no Facebook. Eu postei lá aí no meu Instagram vários vídeos. Eu, inclusive, tenho um vídeo, Félix, que é ensinando a respiração diafragmática, para que fique uma respiração da fisiologia da fala. Então, tem um vídeo lá que é só sobre a respiração. Tem um outro que é sobre a modulação da fala, que é outra coisa, porque... Olha só, a gente já está 1 hora aqui e às vezes a pessoa fala assim, nossa, já espero que vocês estejam dizendo isso. Nossa, passou tão rápido, nem percebi. Por quê? Porque tem a ver, sim, com modulação, com fala, com interação. E é isso que cada um deve buscar para si, sem se despersonalizar. Falar em público é possível. Ah, mas eu sou tímido. É possível. Eu já vi Gago, tem um grande professor aí, orador famoso, que fez da gagueira dele um verdadeiro degrau para ser um excelente professor. Então, nada te paralisa se você quiser, tá? Então, vamos buscar isso através do autoconhecimento e botando os nossos sabotadores, de fato, para correr, né? Vamos deixar eles longe da gente e buscar fortalecer isso. Tá ótimo. Então, se vocês depois quiserem, sugiro que vocês comecem a acompanhar a Cláudia aí no perfil dela aqui. É só ver aqui, assim que terminar a live, você clicar no link, vou publicar aqui abaixo do vídeo, o perfil dela, você clica, vai ser direcionado para o perfil dela do Instagram, e lá você se comunica com ela direto, ela tem curso com certeza aí para ajudar você a trabalhar essas questões.
Sim. Você que está assistindo isso aqui gravado ou ao vivo e quiser receber por direct um resumo sobre como é que você trabalha e elimina os seus sabotadores, me manda um direct, eu mando aqui uns... Ao fazer por comentário, já vai por direct automaticamente, né? Mas me manda, depois que for sair gravado. Me manda um direct depois de acabar aqui a live, ou no vídeo gravado pode mandar direto, vai vir direto para mim, sobre como é que você trabalha os seus sabotadores nessa perspectiva. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem esse horário aqui para falar sobre, aqui no contexto do meu trabalho, que é como você encontrar maneiras de realizar a sua melhor versão, seja como empreendedor, ou como dona de casa, como profissional, como é que você elimina os seus sabotadores, encontra maneiras de você melhorar a sua performance, hack de performance, e encontra a sua realização pessoal daquilo que você foi chamado para fazer, na perspectiva de pessoas com perfil empreendedor, pessoas com perfil de gestão de negócios, né? E se você tem esse objetivo, quero poder estar contribuindo com você. Quinta-feira a gente fala sobre isso. Eu tenho 3 linhas editoriais, que são essas: trabalhar autossabotagem, e alta performance e autorrealização. Era para falar uma semana sobre autossabotagem, eu estou na 4ª semana. Eu estou muito na 5ª, né? Porque a gente tem muito... eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, mas a gente esquece de eliminar o que está travando. Então, é uma demanda muito grande das pessoas eliminarem os seus sabotadores. Então, pelo jeito, vou ficar mais uma semana falando sobre esse assunto. Depois a gente entra sempre no próximo, que tem a ver nessa linha de auto-performance e autorrealização. Se você quiser saber mais, me manda um direct que a gente fala. Tem vários vídeos aqui publicados, vídeos curtos, de 5, 10 minutos, textos. E tem material no meu blog que você acessa através... Você clicou na bio, na link da bio, você clica lá e vai abrir vários links. Um deles é você acessar o blog. Agora, quero convidar a todos a participarem do nosso canal no Telegram, porque lá a gente consegue comunicar com todos. Aqui no Instagram, só 7% recebe aquilo que a gente está falando, até menos, né? Lá no Telegram, tudo que tiverem vão estar recebendo. Então, basta você entrar no link da bio, né? Clica lá no Félix Informação, você vai ver lá, aí tem lá um link, você clica, Linktree, Félix Alves, lá você clica, vai abrir vários links, e lá você pode entrar no canal do Telegram, chamado Ir Transformando, onde a gente vai ter a oportunidade de falar mais diretamente com vocês, tá bom? Perfeito. Obrigado, Cláudia, viu? Graças a você, eu falei mais rápido, minhas duas últimas lives duraram 1h30, eu 1h45, tá vendo? Mas eu vou fazer mais rápido aqui, não foi a 1 hora, mas foi 1h10, já foi melhor, né? Mas acho que é importante a gente, né, tentar atender aí as demandas e também focar mesmo, né? Eu acho muito interessante esse seu trabalho da autossabotagem. 4 semanas, Félix, mas vai fundo, porque as pessoas precisam primeiro tirar os sabotadores e aí sim vão conseguir chegar muito melhor na autorrealização. Esse é o caminho, fico à disposição. Foi um prazer estar aqui, quero te agradecer e dizer que, quem sabe, numa próxima live a gente aprofunda aí os exercícios, faz de uma maneira até mais focada em algum item específico da oratória, da gravação dos vídeos. Mas o importante é começar a treinar e a ganhar essa couraça. Então, muito obrigada por quem esteve aí conosco até o final e vai ficar disponível lá para quem quiser assistir depois. Espero ter contribuído. Com certeza, obrigado pela sua participação. Mas eu quero fazer um print antes de terminar aqui. Tá bom. Eu vou fazer aqui um movimento, não vou conseguir eu fazer o print. Você consegue fazer o print? Acho que sim. Consegue aí? Ou quem conseguir, vamos lá. A ideia é que todos façam um print. Todas as pessoas que fizeram um print agora do que eu vou fazer agora e postarem no seu stories, marcando a mim e a Cláudia, todas as pessoas, seja gravado ou ao vivo, que fizerem o print e me marcarem, @coachfelixalves, @coachfelixalves e @Mourão Cláudia, não é isso, Cláudia? Você no Mourão Cláudia, não é isso? Sem o tio, né? Mourão Cláudia. Se tirar o print e botar lá no Stories, você vai ganhar um brinde surpresa, depois você vai estar sabendo do que se trata, é um conteúdo que eu não tenho divulgado para ninguém, mas se você fizer, vão ganhar, tá bom? Eu vou fazer um movimento aqui, você vai achar estranho, mas é isso mesmo, tá? E aí você pode tirar o print, ó. Isso é um antídoto contra sabotador, tá bom? Eu vou fazer uma cara meio estranha aqui, a Cláudia vai fazer um print, aparece aí no print, Cláudia, tá? Vou fazer um print aqui, e quem fizer esse print e marcar a gente vai ganhar, então, ó. Posso falar 1, 2, 3 já, Cláudia? Posso falar? Pode.
Então, vamos lá, um, dois, três, e tira o print. Todo mundo tira o print aí, hein? Vai ficar parado alguns segundos. Pronto. Já tiraram? Ficou boa não, mas Então, tudo beleza. bem. Alguém vai tirar Faz e vai outra então, mandar vamos pra fazer gente. outra. Vai, vamos fazer outra. Faz mais uma. Essa ficou. Essa ficou Isso é o boa, antídoto Pé. contra sabotadores. Tá Quem certo. vê esse post vai entender nada e vai querer saber da próxima vez, não vai querer ficar de fora. Tá bom? Tá Se você quiser bom. saber então sobre o antídoto dos sabotadores, posta aí, manda um direct que a gente fala para você, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Grande Foi excelente. abraço, muito obrigada. Obrigado a você. Abração.